Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou João Tiago e hoje eu trago para vocês mais um vídeo de matemática. O assunto de hoje é divisão proporcional. É um assunto muito fácil que você estuda no início do ensino fundamental, porém é muito cobrado em provas, concursos e vestibulares, tá certo? Então vamos lá a algumas questões e ver como funciona. Fala galera, tranquilo com vocês aí? Olha só, hoje a gente vai ver o assunto divisões proporcionais, certo? Eu não vou mostrar matéria não. Eu não vou mostrar conteúdo não para vocês não. A gente vai responder algumas questões desse tipo de assunto. E o que seria divisão proporcional? São aqueles probleminhas lá que a gente tem lá na quinta, sexta série que diz assim que uma herança foi dividida entre três irmãos em partes diretamente ou inversamente proporcionais, ou o número é proporcional a 2, 3 e 5, ou um terço, um meio e 2. Ele vai dizer para vocês, certo? E esse conteúdo é um assunto assim muito comum para concursos, vestibulares, Enem, mas a turma sempre deixa ele assim de lado, como se fosse que não tivesse importância. E aí é onde, quando chega no dia da prova, acaba descobrindo que tem muita dificuldade. Então, vamos já ao estudo, tá certo? A gente vai responder algumas questões que são base para outras de concurso, e vestibular e Enem, certo? Então, vamos lá. Exemplo 1. Vamos imaginar que temos 120 bombons para distribuir em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5 entre três pessoas, A, B e C, respectivamente. Bom, como é que a gente vai proceder nesse tipo de questão? Olha só, ele diz o seguinte, que são ao todo 120 bombons para distribuir em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5, tá certo? Então ele vai ser distribuído em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Como é que vai ficar isso? Veja só, você vai ter, lembrar que vai existir uma constante de proporcionalidade, ou seja, é como se fosse o valor de uma quantidade de 120 bombons que vai ser distribuído em partes iguais a 3, 4 e 5, ou seja, como se você fizesse umas sacolinhas de bombons. Vamos lá. Então, para isso, eu vou só fazer o seguinte, ó. Eu boto 3K mais 4K mais 5K. Como assim? Esse K seria a constante de proporcionalidade. Você poderia chamar de qualquer letra. Seria representado pela letra K. Portanto, seria mais ou menos como se você tivesse, por exemplo, 3 pacotinhos, 4 pacotinhos e 5 pacotinhos, tá certo? Ou seja, você somando isso tudo, tem que totalizar quantos bombons? 120, isso mesmo. Então vai ficar o seguinte, ó, 3 mais 4 mais 5, 12. 12K vai ser igual a 120. Logo K será igual a 120 dividido por 12. Logo K vai ser igual a 10. Como assim 10, professor? Esse 10 seria a quantidade de bombons em cada pacotinho que a gente ia distribuir. Imagina isso. Então, digamos que seja o garoto A. Então seria, o A vai receber 3 vezes 10. Então ele recebe, ao todo, 30 bombons. O garoto B, ele vai receber 4 vezes 10. Portanto, ele vai receber 40 bombons. E o garoto C, ele vai receber 5 pacotinhos, né? Então, 5 vezes 10, que será igual a 50. Agora verifique. O garoto A recebeu 30 bombons, o garoto B recebeu 40 e o garoto C recebeu 50. Ficou mais fácil, não foi? Então, veja só se não dá tudo certo. Ó. 0 mais 0 mais 0. 5 com mais 4, 9. Com mais 3, 12.
Veja se não totaliza os 120 bombons. Não é isso? Então pronto. É só a gente imaginar que vai ser distribuído diretamente proporcional aos números que ele te dá no problema. E esses números seriam como se fossem os malotes, tá vendo? Os pacotinhos de bombons. Cada pacotinho desse tem que ter uma quantidade igual, tá certo? Que quando a gente respondeu a questão, encontrou que o valor de K seria quanto? Seria 10, certo? Seria 10. Ou seja, cada pacotinho ele terá 10 bombons. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Vamos à próxima questão. Vamos agora para o exemplo 2. Veja o que ele diz. Dividir o número 810 em partes diretamente proporcionais. Como assim partes diretamente proporcionais? Eles estão na mesma ordem, 2/3, 3/4 e 5/6, e não o contrário, 3/2, 4/3, tá certo? Eles obedecem à ordem. Então como é que eles vão obedecer à ordem? Como é que vai ficar isso? Olha só, você vai colocar 2/3 de K mais 3/4 de K mais 5/6 de K. Tudo isso vai ser igual a 810. Veja só, para eu responder essa soma de fração, vocês vão precisar fazer o MMC de 3, 4 e 6. Então vamos fazer aqui no cantinho. O MMC de 3, 4 e 6. São esses denominadores diferentes. Soma de denominadores diferentes. Aí o que você vai fazer? 3, 4 e 6. Aqui, desse lado de cá, desse lado de cá onde a gente coloca, só coloca números primos, tá? Observe. Quanto é o MMC de 3, 4 e 6? A gente começa com o 2, não é isso? O 3 você repete, 4 dividido por 2 é 2, 6 por 2 é 3. Ainda dá para fazer mais uma vez, por 2. 3, 2 por 2 é 1. E repete o 3. Agora só dá simplesmente por 3. Fechou. Então, o MMC dele, o mínimo múltiplo comum, né? O menor múltiplo comum deles será o 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 é 12. Então o MMC deles é 12. Aí você vai dividir, 12 por 3 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Então fica 8K mais 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3 é 9K mais 12 dividido por 6 é 2. E 2 vezes 5 é 10. Então, o que você entende com isso? Você vai precisar descartar o denominador e agora interpretar como as constantes de proporcionalidades agora só são 8, 9 e 10. Você vai descartar o denominador. Como assim? Veja só, vai ficar, vou dizer aqui, 8K mais 9K mais 10K, isso tudo vai ser igual a 810. Então vai ter 9 mais 8, 18, 18 mais 9, 27K vai ser igual a 810. Logo K será igual a 810 dividido por 27. Logo K será igual a 30. Então, a constante de proporcionalidade foi 30. E aqui onde entra a questão, certo? Eu vou apagar o MMC. Note que agora esses 30 aqui, note que esses 30 aqui, ele não vai estar mais ligado a esses 2, 3 e 5, ele vai estar aqui, certo? Então vai ficar o seguinte, então vai ficar 8 vezes 30, 9
vezes 30 e 10 vezes 30. Ou seja, 8 vezes 3, 24, 240. 9 vezes 3, 27, 270. 10 vezes 30, 300. Observe que se você somar, vai dar também os 810. 7 mais 4 mais 0, 11, vai 1. 5 mais 3, 8. 810, tá certo? Então, lembre-se que vocês vão ter que descartar tudo isso aqui. Vai imaginar simplesmente 8K, 9K e 10K, tá certo? Vamos agora ao exemplo 3. Dividir o número 305 em partes inversamente proporcionais a 3 oitavos, 5 e 5 sextos. Note agora que temos inversamente proporcionais. Então, quem é o inverso de 3 oitavos? Será 8 terços. Se fosse diretamente, era na ordem 3 oitavos, mas como é inversamente, é 8 terços. Quem está no numerador vai para o denominador e quem está no denominador vai para o numerador, tá certo? E não esquece de colocar a constante de proporcionalidade, é K. Mas quem é o oposto de 5? Quando não temos nada no denominador, é como se eu tivesse 5 sobre 1. Então, quem é o inverso de 5 sobre 1? É 1 sobre 5. Ok? Mais 5 sextos. O inverso de 5 sextos é 5, é 6 sobre 5. Note que todos esses denominadores são diferentes, portanto temos que fazer o MMC. O MMC de 3, 5 e 5 vai ser 15, porque eles são primos, mas vamos fazer aqui o MMC. MMC de 3, 5 e 5. 3, 5 e 5. Isso dá para simplificar por 3, né? 3 por 3 dá 1. 5 por 3 não dá, você repete. Agora só dá para dividir por 5. 1, 1, 1. Viu mesmo que é o próprio 15? Ó, 3 vezes 5, 15. Repetimos o denominador. Então vai ficar 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 8, 40. Mais 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 1K, 3K. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 6, 18. Então fica 18K. Pronto. Como na questão anterior, a gente vai precisar descartar o denominador. O denominador foi 15. Tá certo? A gente vai excluí-lo. E vamos trabalhar simplesmente com isso. Com esses valores aqui. Então, vai ficar 40K mais 3K mais 18K. Tudo isso vai ser igual a 305. Então, 40 com mais 3, 43, com mais 18, 61K vai ser igual a 305. Então vamos apagar aqui o MMC. Aí eu terei que K vai ser igual a 305 dividido por 61. Logo K vai ser igual a 5. Porque 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 6, 30. Tá certo? Então, como K foi igual a 5, como a gente vai ter que descartar toda essa galera aqui de cima, vamos fazer a divisão proporcional a 40K, 3K e 12K. O primeiro ele receberá 40 vezes K, que é 5. 40 vezes 5, 200. O segundo, ó, 3K. K foi 5, 3 vezes 5, 15. E o último receberá 18 vezes 5, que dará
5 vezes 18, 90. Note que 200 mais 15 mais 90 igual a 305. Beleza? Exemplo 4. Dividir o número 118 em partes simultaneamente proporcionais a 2, 5 e 9 e 6, 4 e 3. Como assim? Eu tenho que dividir proporcional esse grupo de números proporcionais a esse outro grupo de números. Veja só como é que vai fazer isso. A gente só vai multiplicar, por exemplo, o primeiro dessa classe com o primeiro desta. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Então vai ficar proporcional a 12K. Do mesmo jeito, a gente vai fazer com o 5, ó. E o 4. É o segundo desta classe, tá certo? A gente vai fazer, ó. 5 vezes 4 vai dar 20. Então fica proporcional a 20K. E por último, o terceiro, ó. 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. Então pronto. Quando eu estou fazendo a divisão simultaneamente proporcional a esses dois grupos de números, a gente vai ter que ter agora 12K mais 20K mais 27K, tudo isso vai ser igual a 118. Então vamos somar 12 com 20 e 27. 20 mais 27, 47. Com 2, 49. Com 10, 59. Então vai ficar 59K igual a 118. Logo, K será igual a 118. 118 dividido por 59. Logo, K será igual a 2. Pronto. Descobrindo o valor de K, basta substituir aqui, ó, o valor de K. Então fica 12 vezes K, que é 2. 12 vezes 2, 24. Agora, 20 vezes 2, 40. E por último, 27 vezes 2, 54. Se você somar tudo isso, ó, vai dar 4 mais 4, 8. 4 mais 5, 9. E 2, 11. 118. Tá certo? Então era isso. Já tiramos a prova real, dá 118 certinho. Agora vamos para o exemplo 5. Agora vamos ao caso especial. Exemplo 5. Diz assim: a idade do meu pai está para a idade do filho, assim como 9 está para 4. Então o que a gente entende? Que a idade do pai está para 9, assim como a do filho vai estar para 4. Ele diz: determine essas idades sabendo que a diferença entre eles é de 35 anos. Então você vai saber que a diferença entre a idade do pai e o filho vai ser de 35 anos. A idade do pai, você não tem a idade dele exata, por isso que você precisa descobrir quanto é essa constante. Então fica 9K menos a idade do filho, 4K. Isso vai ser igual a 35. Então, 9 menos 4 é 5, é igual a 35. Então, K vai ser igual a 35. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 35 sobre 5. Logo, K será igual a 35 dividido por 5, 7. Então, o valor da constante será 7. Pronto. A idade do pai vai ser 9 vezes K. Logo, o valor de K foi 7. Então, fica 9 vezes 7, 63. A idade do filho será 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. Ok? Veja que a diferença entre as idades vai totalizar 35 anos. 63 menos 28, 35. Ok?
E aí, meu amigo, você viu que é muito fácil mesmo o conteúdo, não é mesmo? Pois é, se você não entendeu algum dos exemplos, você deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível, tá certo? E se você gostou, já deixa aí o seu like, tá certo? Se você não é inscrito, também se inscreva e ative o sininho, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.